Muito bem. Procuro manter tudo no mudo, né? Então vamos lá. Oficialmente, bom dia, feliz sábado a todos. E hoje, olha que interessante, nós vamos entrar, aquilo que eu falei na aula passada, né? Até agora, nós tivemos por fora do santuário, estudando todas as estruturas, cada detalhe do santuário, né? Desde o portão de entrada, os postes, as cordas, os pregos que prendiam no chão, as cortinas externas, né? Forma de trama. Falamos de todas as cores, falamos de cada cortina, falamos de cada detalhe. Falamos só do altar de sacrifício, nós tivemos duas aulas para falar do altar de sacrifício. Então, agora, nós vamos entrar um pouco mais. Nós vamos adentrar, começar a adentrar dentro do santuário. Porém, vamos dizer assim, antes, sempre tem um antes, né? Eu falo muito isso. Tem um antes, porque realmente eu tô preocupado em conduzir cada um de nós para dentro do santuário como se fosse um tour. Vamos fazer um tour, né? Mas só que é um tour com muito detalhe, um tour com muito capricho, vamos chamar assim. Então, agora, para a gente entrar lá dentro, a gente tem que entender um pouco agora sobre o ritual do santuário, o ministério, porque isso era o ministério diário do santuário. Porque tudo que acontecia no santuário, ele tinha um preparativo. Você deve pensar assim, como é que eles faziam tudo aquilo? Como é que aquilo tudo era executado? O passo a passo, o direcionamento. E um detalhe muito importante quando a gente entra profundamente nesse ministério diário do santuário, nós não podemos, como nosso amigo Muniz orou, nós não podemos tirar os olhos, a mente, a atenção do ministério de Cristo no santuário celestial. É para lá que nós temos que olhar. Então, quando nós estudamos o santuário aqui, nós temos que olhar para o santuário no céu e entendermos que tudo que estava aqui, como diz Paulo em Hebreus, era sombra daquilo que viria, daquilo que estava para além de nós. Então, os preparativos para os serviços de cada dia no santuário, eles não começavam naquele dia, eles começavam na tarde do dia anterior. Todas as vítimas que seriam abatidas naquele dia, e juntamente com as ofertas, havia oferta de cereais, ofertas de vinho, que eram oferecidos juntos com este sacrifício. Por exemplo, o óleo usado nas lâmpadas, a lenha que ia ser queimada no altar, tudo era no dia anterior cuidadosamente selecionado. O que que isso nos revela, por exemplo, naquilo que vai acontecer hoje? Já está acontecendo, né? Ao redor do mundo, que já está acontecendo. Então, já aconteceu no Japão, ou está acontecendo no Japão, já aconteceu nesse período de 24 horas que a Terra leva para dar uma volta ao redor do próprio eixo. Qual é o preparo que tem que ser feito, por exemplo, para hoje, nessa manhã, milhares de cristãos adventistas e não adventistas que também guardam o sábado vão para o templo adorar e todo aquele culto que vai ser prestado ali. Eu tenho sido um crítico quando fala assim, olha, a programação, né? Eu entendo a questão da programação, mas acho que fica muito mais melhor a liturgia do culto, né? A liturgia da adoração que será prestada hoje em cada templo. Veja, Israel, a cada dia, eles preparavam no dia anterior. Isso significa que o sermão, as músicas, os louvores, tudo que vai ser feito hoje já tem que estar preparado ontem. Essa era a ideia do santuário. Era uma preparação prévia. Então, de quem era esse dever? Era dever dos sacerdotes e dos levitas. Eles examinavam de forma meticulosa, né, Muniz? Tudo devia ser tudo F alto, né? De forma meticulosa cada item, porque todas essas oferendas
elas deveriam, que seriam oferecidas, elas deveriam ser todas elas. Não era só o cordeiro. Todas elas deveriam ser sem defeito ao serem apresentadas diante de Deus. Então, tanto aos sábados como em qualquer outra festa, as ofertas especiais exigidas para esses dias, elas eram adicionadas àquelas ofertas regulares e, da mesma forma, todas elas preparadas. Então, havia umas ofertas regulares e haviam as ofertas especiais. Não importa. No dia que as ofertas especiais eram oferecidas, as regulares eram juntadas a elas e da mesma forma, ou ao contrário, né? As ofertas especiais eram juntadas às regulares e elas eram verificadas em cada detalhe. E outro detalhe importante: não eram só as ofertas. Nesse ministério e no ritual do santuário, não eram só as ofertas de cereais, de vinho, comidas, né? Trigo, cevada, tudo que era oferecido, também os animais, mas da mesma maneira eram analisados os sacerdotes e os levitas. Todo aquele que tinha qualquer responsabilidade pelos serviços diários deveriam estar preparados ao raiar do dia para poder servir. Será que é isso que Paulo tinha em mente quando ele estava falando da Santa Ceia? Que cada um deveria examinar o seu próprio coração? Eu não tenho dúvida, Paulo estava com isso em mente quando ele dizia que ninguém deveria tomar a ceia do Senhor de tal forma, de uma forma inadequada. Ou seja, cada um examine o seu coração. Da mesma maneira, os sacerdotes deveriam examinar os seus corações e deveriam estar prontos para servir. E quando a Bíblia fala que eles deviam estar preparados, preparado aqui significa que eles tinham que garantir que eles estivessem conscientemente puros. Eles não podiam estar impuros. E sabe uma coisa? Havia suplentes prontos para substituir aquele que, ao examinar o seu coração, percebia que havia alguma impureza, pensamentos, sentimentos, algum pecado oculto não confessado, ele era então desqualificado para servir aquele dia no templo. Ou seja, Cristo também usa isto quando ele diz assim: olha, quando você tiver uma oferta a oferecer no altar e você tiver alguma coisa que você tem que resolver com o teu irmão, por exemplo, você deixa a oferta no altar e você vai resolver o problema. Depois você volta e oferece a oferta. Então, tudo que Cristo falava e tudo que talvez, ou boa parte do que Paulo escreveu, a mentalidade deles estava voltada exclusivamente para o santuário. Meus amigos, irmãos, eu fico imaginando a beleza da adoração do culto. Apesar de ter tudo aquilo que a gente já tratou, sangue, animais mortos, talvez moscas, cheiro ruim, mas mesmo assim, ao nascer do sol, o coro de levitas, com todos os sacerdotes, ficavam alertas e esperando tudo pronto para quê? Para a chegada do oficial do dia. Havia o oficial do dia. E é interessante que existe algo muito peculiar e importante para entendermos aqui. Cristo, uma certa vez, disse aos seus discípulos, e disse a nós também: ele diz o seguinte: vigiai e orai, porque a hora que menos esperais virá o vosso Senhor. Será que não era isso também que Cristo tinha em mente? Eu tenho impressão de que ele tinha em semente, porque isso ocorria no templo. Por quê? Porque o oficial do dia, ele não vinha sempre no mesmo horário. Ele não vinha naquele horário específico. Então, por quê? A ideia era o seguinte: se o chefe, né, o oficial do dia, tivesse um horário específico para vir, poderia
sugerir que algum levita, algum sacerdote, podia estar displicente ali, olha, está faltando 30 segundos para ele chegar, então agora vamos ficar prontos aqui, porque o oficial do dia está chegando. Não, o oficial do dia podia chegar, exemplo, 5 horas, 5h15 outro dia, 4h30 no outro dia, 5h40 no outro dia, 5:50 no outro dia. Então, como eles não sabiam nunca qual era o horário que o oficial do dia iria chegar, eles ficavam prontos, a partir de um certo momento, aguardando a chegada do oficial. Por isso que tem uma coisa que o nosso querido amigo Muniz me ensinou, e ele, nesse aspecto, até faço um comentário, né? Para mim, é o homem que Deus escolheu no Brasil para falar sobre graça. Eu acho que não tem ninguém que fala sobre graça como o nosso amigo Muniz fala nesse país hoje. Mas eu quero pontuar uma coisa que ele diz, né, que a gente não se prepara para a vinda de Cristo. O cristão, ele aguarda, não é isso, Muniz? Ele aguarda a vinda de Cristo. Ele não está, porque preparado ele está. Da mesma forma como os sacerdotes. Os sacerdotes, eles não se preparavam para a vinda do oficial do dia. Eles aguardavam, preparados. Então, o crente, ele tem que estar preparado o tempo todo. Por quê? Porque ele não sabe a hora que vem o seu Senhor. Inclusive, a vinda do Senhor para muitos é a própria morte. Na morte, que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, neste momento, o Senhor veio para nós que hoje somos os sacerdotes. O sacerdote de Deus hoje também somos nós aqui nessa terra. E o sacerdote tem que estar preparado para a chegada do oficial do dia. Então ele aguarda, ele não se prepara, ele aguarda porque ele já está preparado. Então, quando o oficial do dia chegava, o que ele fazia? Ele lançava sortes. E aí as tarefas, elas eram distribuídas para cada um no decorrer do dia. Agora, porém, é interessante, né, que durante a presença da Shekinah, a Urim e o Tumim é que eram usados para essa escolha. Ou seja, um acendia, o outro apagava, né? Vocês sabem muito bem como é que funcionava a questão do Urim e do Tumim. Eram duas pedras no peitoral do sacerdote, e quando a pedra da direita ficava brilhando, era sim. Quando a pedra da esquerda brilhava, era não. Então, ou seja, o Urim, o Tumim era que escolhia e o sacerdote oficial de cada dia. Ou seja, o que isso tem a dizer? Que todo dia havia um julgamento. Urim, o Tumim julgava cada sacerdote. Então, o Urim e o Tumim todo dia tinha um julgamento. Para ver o quê? Para ver quem estava mais preparado espiritualmente para a tarefa. Olha que coisa interessante. Os sacerdotes, todos eles, estavam vestidos com o mesmo tipo de roupa, a mesma cor da roupa, o mesmo tecido da roupa. Todos eles, do ponto de vista das vestimentas, estavam todos iguais. Mas Deus, ele olhava o interior de cada sacerdote. Vocês se lembram quando houve a escolha de Davi? Samuel chegou na casa de Jessé e ali ele olhou todos os filhos dele, e ele, aliás, quando ele viu o primeiro, o irmão dele, acho que o Eliabe, se não me falha a memória, ele olhou e falou assim: é esse. Porque o Eliabe, se não me falha a memória, esse nome, ele fala assim, ele, na cabeça de Samuel, ele parecia com Saul, né? Grandão, fortão, bonitão. Ele olhou para ele e falou assim: é esse o cara. Mas Deus olhou e falou assim: Samuel, não, não é esse. E assim, os 6 que passaram, não era nenhum deles. E Deus disse: tem um mais. É esse que eu escolhi. E quando Davi chegou, o moço ruivo, jovem, ali, diferentão, cuidando das ovelhas, Deus olhou para ele e falou assim: Samuel, é esse aí. Esse aí eu conheço o coração dele. Esse aí eu conheço a intenção dele. Portanto, da mesma maneira, nós podemos estar exteriormente impecáveis, mas o Urim e o Tumim de Deus, ele consegue ver nossas intenções quando nós nos apresentamos diante dele. Outra coisa importante: haviam vigias que guardavam o primeiro clarão da luz
sobre as colinas de Moabe, do outro lado da fenda vermelha do Jordão. Olha que interessante. Não haviam só sacerdotes no templo, haviam vigias. E o que que eles olhavam? O que que eles olhavam? Eles olhavam a hora que o sol começava a brilhar. E nessa hora, o oficial do dia dizia: vão, vigias, e vejam se chegou a hora da matança. Eles iam, olhavam, voltavam e diziam: sim. Nesse momento, quando eles diziam sim, é porque o sol tinha come começado a brotar, começado a surgir. Observam, vigias. Quem está vigiando? Por isso que Cristo diz, Cristo fala, vigiai e orai. Vigiai e orai. E quando o oficial do dia recebia o sim, então ele declarava abertas as atividades do dia. Nesse momento, as trombetas tocavam. Gente, vocês não estão lembrando de alguma coisa? Oficial do dia, a hora que chega, as trombetas que tocam, elas davam 3 toques. Não te lembra os 3 anjos tocando as trombetas pelo meio do céu? Não te lembra 1844? Então, depois disso, os porteiros levitas, eles abriam o véu externo para sacrificar, e os primeiros adoradores eram autorizados a entrar no pátio do tabernáculo. Eram com todos esses rituais que o acampamento de Israel era despertado a cada manhã para as atividades de cada dia, este chamado para a adoração. Quando eu estive na Turquia, isso foi ano passado, uma coisa que me chamava a atenção era exatamente isso. Às 6 da manhã, em várias mesquitas que tinham altos minaretes, ali tinham alto-falantes e aquelas orações dos muçulmanos eram todo dia, 5 vezes ao dia, você iria ouvir as orações nas mesquitas, né? E a mesma maneira, lá no santuário, lá no santuário de Israel, também tinham isso, né? A cada manhã, portanto, tudo se abria. E Israel, então, era convidado, ele era despertado a cada manhã por essas atividades que chamavam Israel para adoração. Então, o Senhor aqui, ele estava enfatizando que o primeiro pensamento de seu povo deveria ser ele mesmo. Ellen White, inclusive, ela faz uma pergunta em um dos seus livros. Ela diz assim: quando nós estamos conectados a Cristo, de fato, o nosso primeiro pensamento do dia é para com Ele. Então ela pergunta: qual é o teu primeiro pensamento do dia? Aonde você está colocando as suas mais nobres afeições? Ela faz essa pergunta para nós a cada manhã. Quando nos levantamos amanhã, queridos, em quem pensamos? Para onde os nossos pensamentos se vão? Né? Em quem temos prazer em meditar? Agora, você pode estar perguntando, né? Eu dando todos esses detalhes, você pode perguntar o seguinte: de onde o Jonas te tirou isso? Será que as coisas no santuário realmente eram assim? Eu vou te dizer de onde eu tirei isso. Esses fatos que eu aqui acabei de mencionar, eles estão nas Escrituras, ou seja, no Êxodo, no Levítico ali, então, e também nas memórias dos rabinos, que deixaram registrados num tratado chamado Mishnah Tamid, ou o famoso Tamid. Então, essas descrições feitas por eles do que acontecia no segundo templo, provavelmente é muito razoável, né, a gente imaginar que esses rituais também se estendiam lá para o santuário do deserto, né? Ocorreram lá no tabernáculo do deserto. Agora, aqui eu preciso falar um pouco sobre essa palavra tamid, que ela é traduzida literalmente como diariamente. Então, tamid significa diariamente. Agora, por que que essa palavra tamid ela é importante para nós? Porque essa palavra tamid
é importante para a nossa interpretação das 2.300 tardes e manhãs, que não hoje, tá? Não hoje, no futuro, nós ainda iremos abordar no estudo do santuário. A palavra tamid, ela é usada nas escrituras aproximadamente 50 vezes para descrever esse ritual do santuário. Agora, essa palavra também, ela não só é interpretada como diariamente, mas como algo contínuo, algo perpétuo, que geralmente é aplicado ao holocausto, que era servido tanto diário, tanto pela manhã quanto pela tarde. E este sacrifício diário, ele era oferecido em nome do povo, da aliança, como um todo. Então, havia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, e esses dois sacrifícios eram oferecidos por aqueles que talvez não tinham um cordeiro, talvez não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, e por aqueles que no segundo templo estavam longe, moravam longe. Como é que eles iriam vir até o templo? Então, eram feitos sacrifícios diários. Lembram, no caso de Daniel, por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Daniel, em tese, deveria orar 2, né? Mas ele orava uma terceira vez. Ele orava provavelmente às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Às 9 e às 3, porque neste momento, virado para o santuário, ele não estava lá. Mas naquele momento, quando Daniel se ajoelhava e ele orava, ele dizia: há alguém no santuário intercedendo por mim. Hoje, Paulo nos aconselha e nos orienta. Ele diz: orai sem cessar. É diferente, porque no passado não é que não se podia orar sem cessar, mas Daniel orou às 9 e orou às 3, porque ele tinha certeza que neste momento, né? Neste momento, não naquele momento em que Daniel orava, porque quando Daniel orava, o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu, estava destruído. Estava destruído. Porém, ele não perdeu o costume, né, de orar às 3 e orar às 3 da tarde e às 9 da manhã. Por quê? Porque ele tinha certeza que, pela fé, porque não havia naquele momento sacrifício, o templo estava destruído. Mas pela fé, ele imaginava aquele tempo em que havia o sacrifício no templo de Jerusalém. Agora, hoje, nós não precisamos de orar só às 9, ou ao meio-dia, ou às 3 da tarde, porque o sacrifício já foi feito. E a intercessão de Cristo por mim e por você no santuário é contínuo, é o tempo todo. 24 horas por dia, a qualquer momento, a qualquer tentação, a qualquer prova, a qualquer gratidão, a qualquer oferecimento de oração, você tem a garantia de que há um intercessor no céu intercedendo em seu favor. Você pode orar de madrugada, você pode orar no carro, você pode orar tomando banho, você pode. Eu lembro o pastor Bulhon, ele dizia o seguinte, né? Como é que deveria ser uma oração no banheiro? Você está tomando seu banho ali, aquela água caindo sobre o seu corpo, tirando a sujeira do corpo. E ele dizia: ore e diga, Senhor, da mesma maneira que essa água está tirando a sujeira do meu corpo, tira as impurezas da minha alma. Tira as imperfeições do meu caráter, reorganiza as minhas emoções, valida, Senhor, o teu ministério poderoso de santificação na minha vida. Ou seja, em todo momento você pode orar, porque Cristo intercede por nós agora 24 horas por nós no santuário celestial. Portanto, Tamid significa isso, contínuo, perpétuo, né? O Tamid também, ele descrevia o regulamento das ofertas de refeições que eram feitas no lar, que incluía, olha só que interessante, a libação é a aspersão de um suco de uva, por exemplo, que acompanhava todos os holocaustos, né? Ele descrevia como é que tinha que ser o peitoral do coração do sumo sacerdote, como é que você trabalhava a menorar, os pães da proposição no lugar santo, o incenso no altar de ouro, o fogo sobre o altar no pátio, a coluna de fogo que guiou Israel,
o tipo de música que acompanhava o serviço do tabernáculo. Em suma, o Tamid, ele descrevia o que ocorria no tribunal, e no tribunal é o pátio, né? E no lugar sagrado, de forma contínua e regular. Essa palavra, Tamid, ela deixa claro que esses ritos e símbolos apontariam ou apontavam para o interminável e constante ministério de Jesus, que, segundo Hebreus 7:25, vive sempre para interceder por nós. Agora, essas atividades que aconteciam todos os dias, ano após ano, sem cessar, ela também descrevia os sacrifícios relacionados com esses dias festivos, incluindo o Yom Kippur, que era o dia da expiação. Então, todo o ritual diário era o próprio fundamento de todo o sistema sacrificial. E nada, absolutamente nada, era permitido interferir nele, porque ele apontava diretamente para a vida e a morte e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o ritual do santuário, ou o ritual diário do santuário, ele era dividido em duas partes. Uma parte era realizado no pátio e a outra parte era realizado no local sagrado. Detalhe importante aqui, eu tenho falado isto em algumas aulas anteriores, e eu quero mais uma vez reforçar isso aqui, deixar muito claro isso aqui, que é o seguinte: algumas denominações nos questionam, e algumas delas até nos chamam de seita, em parte por causa disso, porque eles dizem assim: os adventistas dizem que ah, o ministério ou o pagamento ou o sacrifício de Cristo por nós, ele não se ele não se resumiu só na cruz, porque eles acreditam que na cruz tudo foi resolvido. A cruz resolveu toda a questão. E do ponto de vista do ritual do santuário, não. O Muniz, que está aqui com a gente, se eu estiver falando bobagem, né, Muniz? Porque eu não sou teólogo e você é, mas na cruz foi feito o pagamento, a provisão. A provisão. Na cruz foi o aprovisionamento. Ou seja, é a garantia, é a certeza de que aquilo que Cristo ainda precisava fazer no santuário estava garantido pelo pagamento, pela vida de Cristo, foi uma vida perfeita, e pela morte dele. Então, na cruz, o que que acontece na cruz? Na cruz acontece o pagamento dos nossos pecados, tetelestai, está tudo pago, os pecados passados, presentes e futuros estão pagos, essa é a garantia de que você pode chegar na presença de Deus, porque seus pecados estão pagos. E, por outro lado, o aprovisionamento, há uma provisão de sangue, há uma provisão de justiça, há uma provisão de perdão. Então, Cristo, o pecado ele paga e o pecador ele perdoa. Então, Cristo, ele na cruz, ele garante e ele conquista. Esse é um ponto importante. Ele conquista não só a vitória sobre Satanás, não só o pagamento do pecado, mas ele conquista o direito de lhe perdoar. Ele pode agora lhe perdoar. E por que que ele pode lhe perdoar? Primeiro, porque ele viveu uma vida perfeita. Então veja, a tua justiça, a justiça que te cobre, ela não vem da cruz. Ela é garantida pela cruz. Ela é garantida pela morte de Cristo. Isso é importante. A justiça que cobre os nossos pecados, a justiça de Cristo imputada, a justiça de Cristo transmitida, ela é garantida pela vida perfeita dele. Então, na sua vida, ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Portanto, ele é justo, ele é perfeito
E ele então nos garante, ele nos dá essa justiça pela graça, mediante a fé que a gente tem nele, que a gente tem no seu sacrifício. E a cruz é a garantia, a cruz é o pagamento, a cruz é o aprovisionamento. E com esse aprovisionamento de sangue e de poder, ele entra no santuário, ele entra no santuário celestial para agora continuar o ministério dele no santuário em favor do ser humano. Portanto, esse detalhe é importante. Quando o cordeiro morria, ele morria, entre outras coisas, para ofertar o sangue que jorrava da sua jugular, que era colhido naquela bacia. E essa bacia, então, era levada, o sangue dessa bacia era levado para o santuário. Já vamos falar disso um pouquinho aqui mais adelante, como diz aqui na Argentina. Então, essas cerimônias, elas eram realizadas em completo silêncio, perfeito decoro. Ah, meus irmãos, olha só, qualquer um que sussurrasse, ou brincasse, ou mostrasse irreverência, era sujeito a um punimento, uma punição severa. Olha só o que a gente vê nos nossos templos hoje. O culto está acontecendo, as pessoas estão no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. É criança para cá, criança para lá e corre, e não sei mais o que. É gente que levanta e conversa e conta e conta piada. E o culto está acontecendo. Se fosse no tempo de Israel, eu acho que mais de 70% da igreja seria fulminada. A gente tem que pensar sobre isso. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quanta irreverência na presença de Deus, né? Às vezes, na presença de uma autoridade, a gente mantém uma postura, né? Mas diante de Deus, a gente tem a ousadia. Eu não sei se vocês concordam com isso aqui, eu estou batendo um papo com vocês aqui agora, mas eu acho que eles dessacralizaram tanto o nosso Deus, né? Desde a Xuxa lá dizendo, o cara lá de cima, as piadas com São Pedro, se referindo a Deus como se fosse São Pedro, ou coisa que o valha, né? Nós desacralizamos Deus, nós tiramos Deus desse lugar de santidade. Os anjos, só de falar o nome dele, curvam o rosto, não conseguem nem olhar para o seu rosto, e a gente vai para o templo achando que a gente está indo para um salão, né? Que a gente está indo para eu acho que a gente confunde a alegria da salvação, sabe, que tem que estar no coração do crente. O crente tem que ir para o templo alegre, 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 porque o Muniz fala muito isso, e eu estou usando muito ele aqui hoje, porque ele está aqui com a gente. Eu aprendi muita coisa sobre a graça com esse homem. Eu louvo a Deus pela vida do Muniz, que está aqui com a gente. Ele fala o seguinte, que a gente tem que, quando a gente vai para o templo, nós somos os convidados. A gente, presença de Deus não se invoca, eu aprendi isso com ele. Presença de Deus não se invoca, presença de Deus se agradece. A gente agradece, a gente está indo para o templo encontrar o nosso Deus, encontrar o nosso Pai. E a gente tem que ir. Então ele fala que a cada culto, o que que é um culto? O culto é uma reunião de salvos que celebram a sua salvação. Portanto, o culto tem que ser alegre, o culto tem que ser um culto animado, um culto feliz, de um povo que foi salvo, um povo que é salvo, um povo que continuará sendo salvo, um povo que ele tem certeza da sua salvação, não porque ele confia em suas obras, mas ele confia na justiça, na graça, na misericórdia que foi nos ofertada de forma gratuita em Cristo, pela sua vida oferecida em todos os sentidos, pela como ele se incluiu na nossa história. Agora, alegria
não pode ser confundido com irreverência. Liberdade na graça, liberdade na salvação, não pode ser confundido com libertinagem. A gente está alegre, está feliz pela salvação, mas o espírito é com reverência, é com essa sacralidade que está ali, nosso Deus, que é fogo consumidor, e a gente não pode esquecer disso, né? Eu penso que é preciso retornar a esse equilíbrio entre a alegria da salvação e o sentimento de reverência que precisa estar presente em nossa vida quando nós dirigimos para o templo. Olha o que, por exemplo, Aristeu, que fez parte de uma comissão de judeus egípcios enviados a Jerusalém por Ptolomeu, Filadélfio, que era governante do Egito entre 309 e 246 a.C., ele foi para lá para providenciar uma tradução das escrituras hebraicas para o grego, para a grande biblioteca de Alexandria. Esse Aristeu, ele nos deixou a seguinte descrição do que ele viu num dia no templo. E aqui eu vou agora citar ipsis literis as palavras de Aristeu. Ele diz assim: o ministério dos sacerdotes é em todos os aspectos insuperável, em sua exibição de força corporal e em seu caráter ordeiro e silencioso. Pois todos eles trabalham por conta própria, ao custo de muito esforço árduo. Abre parênteses agora. Eu falei sobre isso na aula passada. Continua. E cada um tem sua tarefa designada. Continua aqui as aspas. E eles servem sem cessar. Aí ele fala: alguns trazem a lenha, outros o óleo, outros a farinha de trigo fina, outros as especiarias, enquanto outros trazem os pedaços de carne como holocausto, exibindo força excepcional. Pois eles seguram com ambas as mãos as pernas dos bezerros, cada um dos quais em mais de 2 talentos de peso, tornos aí de 60 quilos. Olha que interessante. E então, com ambas as mãos e com habilidade maravilhosa, eles arremessam a besta até uma altura considerável, 1,35 m, para ser mais exato, sem deixar de colocá-la no altar. Da mesma forma, a porção das ovelhas, das cabras, também maravilhosa em seu peso e gordura. Um lugar para descanso, então, é reservado para eles. Claro, né, gente? Tanto esforço onde se sentam aqueles que estão dispensados do dever. Quando isso acontece, alguns daqueles que tiveram seu intervalo de descanso levantam-se prontamente, embora ninguém tenha dado ordens para o ministério. Reina completo silêncio, de modo que se poderia supor que nenhuma pessoa estivesse presente no local. Quero que vocês guardem isso, gente. Abre parênteses aqui de novo. Era tão silencioso que quem estivesse do lado de fora ia imaginar que não tinha ninguém lá dentro. Olha que coisa interessante. Essas são as impressões de Aristeu, que ele descreveu o que ele viu ali no ritual do santuário. Embora os ministros oficiantes presentes fossem cerca de 700, claro que esse templo do qual ele está falando aqui não é o templo do deserto, nem tampouco o templo erguido por Salomão. Eu já falei sobre isso. Eu não chamo aquele templo de Salomão. Eu acho que é um erro chamar de templo de Salomão, porque o templo não é de Salomão. Primeiro, Salomão não desenhou as plantas. Salomão ele não foi atrás, ele não buscou os materiais. Como é que eu vou usar a expressão aqui? Ele não providenciou os materiais, todos os materiais foram providenciados por Davi, ele apenas deu consecução àquilo que Davi deixou para ele fazer. Então, que templo de Salomão? Se a gente fosse falar, é muito mais templo de Davi do que Salomão, mas não seria nem de Davi e nem de Salomão. É o templo de Jeová construído por Salomão, projetado por Davi e construído por Salomão, mas não é o templo de Salomão. Deixar claro. Aqui, Aristeu está visitando o templo de Zorobabel, tá? Que é o terceiro templo que depois foi todo reformulado por Herodes, o Grande, ok?
Agora, ele fala o seguinte: tudo era realizado com reverência, de maneira digna dessa grande divindade. Agora, o que se ouvia no templo? Os músicos. Sim, estes faziam alguns sons. Vocês sabiam que no meio dos músicos foram incluídos algumas mulheres cantoras? Olha que interessante, que legal. Em Esdras 2:65 e Neemias 7:67, pelo menos durante o segundo templo. Agora, eu quero colocar um ponto aqui muito interessante, porque eu sei que nós temos muitas mulheres aqui entre nós. Aliás, elas são maioria aqui na live. Eu queria dizer o seguinte: essa ideia da desvalorização e da desqualificação das mulheres, e que de fato aconteceu ao longo da história, não é, não é um modelo judaico cristão. De fato, não é. Esse modelo é o modelo grego. Na Grécia, era o corpo masculino, era o homem que era importante. A mulher, ela estava no mesmo nível dos escravos, portanto, eram ninguém. Essa mentalidade grega, quero deixar isso muito claro. Aliás, eu pretendo um dia aqui na live fazer uma aula à parte sobre esse assunto, só sobre esse assunto, com base numa palestra que eu ouvi de um homem lá de Fortaleza. Eu gostaria de replicar essa palestra dele numa aula nossa aqui, em algum momento aí para frente. Eu farei isso com toda certeza. Ou aqui no santuário, ou no que eu vou fazer depois do santuário. Já vou avisar. Após o término das aulas do santuário, nós vamos começar as aulas sobre o Apocalipse. Então, né, talvez nessa aula do Apocalipse, eu vou fazer essa aula sobre como que o pensamento grego ele entrou dentro da igreja. Só vou fazer um comentário aqui. Tem, inclusive, doutores adventistas aí que escreveram livros. Eu acho que o Muniz, que está aqui com a gente, já ouviu falar deles, que eles dizem que aquela mulher vestida de sol, que aparece em Apocalipse 12, é a mulher que vai para o deserto, e essa mulher que vem do deserto, Apocalipse 17. Eu não acredito nisso, em hipótese alguma. E depois que eu assisti essa aula, eu falei, eu já não acreditava nisso, e depois dessa aula eu falei, eu tenho certeza que, de fato, a mulher é outra, né? A mulher vestida de sol é uma, essa se mantém pura, santa, intocável, mas a mulher vestida, aquela mulher que é sentada na besta em Apocalipse 17, é a mulher que se contaminou, que ela foi o chupão, ela quis ser a igreja cristã, mas ela não foi. A gente vai ver isso. Então, quando a gente entender a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, a gente vai perceber que essas duas mulheres não têm nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu fiz psicologia, a gente estudou filosofia e eu me lembro de uma das aulas que a gente teve, isso há 20 anos, né, que eu fiz psicologia, uma das aulas falava exatamente como que a filosofia grega, ela teve uma influência muito grande nos chamados pais da igreja. De qual igreja que a gente está falando, né? Os pais da igreja, Tertuliano, Orígenes, esses chamados pais da igreja foram profundamente influenciadas pelo pensamento grego a partir da escola de Alexandria. Mas isso é uma outra conversa, isso é um outro assunto para um outro tema de outras aulas. O que eu quero pontuar é que haviam cantoras no templo. Portanto, esse modelo grego que alijou as mulheres e fez as mulheres serem tratadas como um lixo, como nada, como ninguém, isso não é bíblico, isso é modelo grego. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque essa tal filosofia que todo mundo fala dela hoje, né? Aristóteles, Platão, Zenão de Eleia e tantos outros, né? Enfim, Tácito, todos esses a gente tem que discutir isso melhor. Então, olha só, eu fico com a palavra, eu fico com a Bíblia. A Bíblia sempre valorizou as mulheres e muito, sempre e muito. É claro que dentro de certas culturas isso acabou muitas vezes sendo deturpado, mas quando você vai para a palavra, você vai ver que nós tivemos mulheres sacerdotisas, nós tivemos mulheres profetisas, nós tivemos cantoras, nós tivemos mulheres que fizeram parte da genealogia de Cristo, como é o caso de uma prostituta, no caso de Raabe, né? Cristo nunca, aquela mulher que foi trazida para o santuário,
eu já falei sobre isso, né? Quando aqueles homens trouxeram a prostituta para ser condenada por Cristo, ela foi trazida para o santuário, porque Cristo era o próprio santuário, né? Então, isso são temas que a gente pode tratar disso em outras ocasiões. Mas havia, o fato é que haviam cantoras ali no templo, cantando e louvando a Deus, com certeza. Na dedicação do templo, erguido por Salomão, o escritor bíblico, ele lembra então, né, que os trompetistas começaram a cantar, faziam um som enorme, instrumentos musicais, e eles cantavam, porque o Senhor é bom, porque sua benignidade, ela dura para sempre. E aí a casa enche de fumaça, e de modo que ninguém podia entrar lá dentro, porque o Senhor apareceu aquele dia ali. Olha, os salmistas também fizeram alusão a vários instrumentos de música em conexão com essa adoração a Jeová. Se a gente puder entender que a declaração acima, ela se aplica ao templo construído por Salomão, a gente pode entender que os outros tabernáculos também deveriam ter muita música, muita adoração acrescentada ali à adoração de Deus. E aí você vai ver, né, os salmos que chegaram até nós, dizendo, né, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, minha alma anseia, sim, até desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e minha carne clama pelo Deus vivo, sim, o pardal encontrou uma casa e andorinho um ninho para si. Sim, os teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles ainda te louvarão. Selá. Aí vocês leem um salmo, sempre aparece aquela palavra selá. Sabe o que significa selá? Selá significa pense nisso. Olha que lindo, gente, quando a gente estuda esses detalhes que acontecia no templo. Então cantavam e diziam, selá. Ou seja, pense nisso. Pense no que a gente está cantando. Não era só um canto, tipo assim, o Senhor está aqui, o Senhor. E a gente canta, o Senhor está aqui, está aqui. Não. Quando eles cantavam, o Senhor está aqui, pense nisso. O que significa o Senhor está aqui? O que significa a tua benignidade dura para sempre? Quando a gente canta, lindo és meu mestre, Rei do céu e da terra, ó homem Deus, Senhor Jesus. Só essas frases que eu acabei de falar agora era para a gente pensar horas sobre isso. Selá, selá. Pense nisso. Pense quando estiver no templo hoje cantando, lembre da palavra selá. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Agora, vamos detalhar ainda mais. Você fala, mas ainda mais, tem mais detalhes. Sim, vamos detalhar ainda mais como era um dia, só um dia, na vida do santuário. Vamos lá. O primeiro serviço do santuário, ele era realizado no tribunal, ou seja, lá no pátio. Então, o primeiro ato de adoração era o sacrifício do holocausto diário, ou contínuo, né, de um cordeiro. Esse sacrifício era para a consagração do povo como um todo. Cada tarde esse ritual era repetido e um segundo cordeiro era apresentado para o mesmo propósito. Embora o cordeiro tivesse sido inspecionado, isso é importante. Eu queria que vocês prestassem atenção agora, por gentileza, porque Cristo cumpriu todo esse ritual. É impressionante isso. Embora o cordeiro tivesse sido inspecionado na noite do dia anterior, eles inspecionavam ele de novo à luz de tochas, da mesma maneira que o cordeiro era julgado, ou seja, verificado. Duas vezes você pergunta: Cristo também cumpriu isso? Cumpriu. Ele também foi. Ele foi julgado uma vez por Anás e Caifás e uma segunda vez por Pilatos. Ou seja, ele foi da mesma maneira verificado duas vezes. Que coisa incrível! Como Cristo cumprir, selar, Nani, significa pense nisso, pense nisso. Selar é pense nisso. É para cantar com o pensamento, é para cantar com a razão, sentindo com a emoção, mas pensando com a razão, né? Então não é só para cantar por cantar. É isso que o Salmo quer dizer.
Pense nisso. Selá. Olha só que interessante. Então, Cristo também foi verificado duas vezes, assim como o cordeiro era no dia anterior, ele era verificado, depois do ritual, ó, acabou o ritual, vamos lá. Agora o cordeiro do dia anterior é esse. Vamos verificar, tá tudo certo. Ele passava a noite ali. Aí no dia seguinte, à luz de tochas, Cristo, ou o cordeiro, ele era verificado novamente. Então, Jesus foi verificado por Anás e Caifás, e começou com luz de tochas. Lembra que eles foram pro jardim com tochas nas mãos? E depois ele foi, mais uma vez, verificado e julgado por Pilatos. Agora, tem um detalhe que eu quero comentar aqui, que está relacionado ao dia do Yom Kippur. Olha que interessante, no Yom Kippur não, no dia da Páscoa. Olha que interessante. Cristo, ele foi crucificado numa sexta-feira de Páscoa. O cordeiro, eu quero fazer esse comentário. O cordeiro que era usado para a Páscoa, sabe como é que se fazia isso? Ele era retirado e durante 4 dias ele permanecia. O cordeiro que seria sacrificado no templo, não o cordeiro que ia ser comido, não, lá em cada família. O cordeiro que ia ser sacrificado no dia da Páscoa, tá? Que os sacerdotes iam fazer esse movimento lá no santuário. Ele ficava 4 dias em praça pública, sendo observado por todos. Todo mundo que passava podia chegar e olhar para o cordeiro e ver se esse cordeiro tinha algum defeito. 4 dias. Eu queria agora que você pensasse comigo. Cristo cumpriu esse ritual? Vamos lá. Cristo, ele entra em Jerusalém no domingo. Agora conta comigo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. No quinto dia, ele foi crucificado. Ele passou 4 dias. E se você estudar os evangelhos, você vai ver que em Jerusalém não houve ocasião em que Cristo mais se manifestou para que ele fosse visto, olhado, julgado, verificado, analisado, do que esses 4 dias aqui. Nesses 4 dias, eles são cruciais. Depois que Cristo entra em Jerusalém, estudem nos evangelhos, guardem, tire esse tempinho para estudar o desejado de todas as nações nesse período e juntamente com a Bíblia. Você vai ficar impactado com o que você vai descobrir lá. Como Cristo cumpriu todo o ritual do santuário. É maravilhoso, é extraordinário. E aí, 4 dias sendo checado, o Cordeiro, Cristo foi a mesma coisa. E no quinto dia, ele foi oferecido como Cordeiro Pascal. Que coisa linda, hein? A gente pensar nisso. A gente pensar nisso. O Agora, Edivaldo, sim, pode falar, Muniz. seria muito lindo isso. Seria, nesse aspecto, se referindo a isso, que Jesus, às vésperas do sacrifício, disse: Aproxima-se o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ele estava pronto, né? É isso? Exatamente. Ele disse: olha, olharam, verificaram, eu sou o Cordeiro perfeito. Nossa, que intervenção, viu, Muniz? Você tinha que estar nessas lives todo sábado com a gente, para dar essas sacadas que você tem aqui, né? Então, olha só, continuando aqui. Aquele que cabia, então, abater a oferta diária, ele arrastava a vítima para o matadouro, e aqueles a quem cabia carregar os pedaços desmembrados, eles iam depois. Então, todas as manhãs, um cordeiro de 1 ano de idade era queimado sobre o altar, junto com oferta de manjares, como símbolo da consagração diária da nação a Jeová e sua constante dependência do sangue expiatório de Cristo. Então, o que se esperava que acontecesse nas famílias de Israel? É que enquanto isso estava acontecendo no santuário, se esperava que houvesse um culto pessoal em seus lares. Isso aqui é muito importante para a gente hoje. No céu também não está acontecendo um ritual. O que o céu espera? Que em cada casa, que em cada lar aconteça um culto em consonância
com aquilo que está acontecendo no santuário celestial. E havia um outro detalhe importante que acontecia nesse sacrifício diário. Olha que interessante. Um homem era escolhido para representar todo Israel no momento do sacrifício para cada cerimônia. Esse homem, que era escolhido de dentro de Israel, representando todos de Israel, ele então colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o pecado do povo como se fosse seu porta-voz, e ele então matava a vítima. Olha a ideia da intercessão aqui. Agora, quando o povo de Deus se multiplicou na terra prometida, o rei Davi então divide Israel em 24 grupos. Ele fez o mesmo com os sacerdotes e levitas, ele dividiu em 24 turnos. Vocês lembram no caso de Zacarias, quando, do próximo da gravidez de Isabel, ele fala assim: no turno de Zacarias, então Zacarias, no turno dele, ele ia ao templo. Portanto, agora já haviam turnos, né? Então, esses turnos não só representavam a nação, mas também ofereciam os sacrifícios e ofertas necessários para cada semana. Agora, enquanto isso, o sacerdote escolhido por sorteio para cuidar do fogo do altar que queimava continuamente, ia até o altar com seus ajudantes, levíticos, então, para poder remover essas cinzas. Agora, o que esse ritual nos ensina? Esse ritual nos ensina que, nossa, isso aqui é muito importante e eu quero ir finalizando a aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre o ritual até chegar mesmo dentro do santo e aí nós vamos analisar cada móvel do santo. E eu quero dizer o seguinte: o que esse ritual todo nos ensina? Ele nos ensina algumas coisas, queridos. Quando o sacerdote vai lá e pega as cinzas da queima do dia anterior, eu quero voltar a isso. Eu quero voltar a isso. O que isso ensina para a gente? Esse ritual nos ensina, tá? Isso aqui tem que ficar muito bem guardado em nossa mente e em nosso coração. Esse ritual nos ensina que as nossas experiências passadas de adoração, por mais excepcionais que possam ter sido, elas não podem ser suficientes para as necessidades de hoje. A nossa experiência com Deus ontem não me garantirá hoje. As lutas de ontem são as lutas de ontem. As de hoje são as de hoje. Para cada luta, precisamos renovar nossas forças e nos apegar a Deus com a fé que opera hoje. Sabe por que muitos declinam de sua fé? É porque se tornaram cristãos museus. Eles vivem de suas experiências do passado. As experiências de ontem são cinzas, elas já foram queimadas. Elas servem como histórias, servem para nos assegurar que o mesmo Deus que já esteve conosco ontem continuará conosco hoje e sempre. Da mesma maneira que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, lembre-se, as misericórdias, elas não se renovam para Deus. Deus é eterno. A misericórdia dele é constante. Não é a misericórdia dele que se renova. Elas se renovam para nós. Por quê? Porque a cada manhã nós precisamos nos renovar com ele, entregar-nos como um novo sacrifício vivo, para que recebamos esta misericórdia que se renovou. Se a misericórdia de hoje é a renovada, então a de ontem é a velha. Ela serviu para ontem. É por isso que só os renovados, elas recebem a misericórdia renovada. O perdão que você deu a alguém ontem, ele terá que ser renovado hoje, porque as pessoas, elas cometerão novos erros e novas falhas com você. A renúncia do eu de ontem, ela precisa ser renovada hoje. O teu e o meu ego se envelheceu e tornou pior que ontem. A sua intimidade com Deus de ontem precisa ser renovada hoje. A misericórdia do Senhor, guarda isso, a misericórdia do Senhor que se renovou para você,
você precisa renová-la para o seu marido, para a sua esposa, para o seu chefe, para o seu vizinho, aquela pessoa que te magoou, que te chateou. Da mesma maneira que o Senhor renovou a misericórdia para com você, você precisa renovar a sua misericórdia para aqueles que te chateiam, te magoam e te ofendem. Eu faço uma pergunta: como é que você quer uma misericórdia renovada para você a cada dia, se você não renova essa misericórdia para aqueles que te ofendem? Como que você pode querer uma misericórdia renovada se você está oferecendo misericórdia velha, misericórdia antiga, ultrapassada para aqueles que te ofendem? A misericórdia renovada do Senhor é a garantia que a sua misericórdia pode ser revitalizada, renovada para com o outro da mesma maneira. Eu lembro de uma coisa: misericórdia significa colocar o seu coração na miséria do outro. Portanto, você sempre terá um miserável ao teu lado, precisando que você coloque o seu coração ali. E além disso, eu quero te dizer uma coisa: aonde quer que você vai levar um miserável dentro de você que precisará que alguém coloque o seu coração na sua própria miséria. Talvez eu estou falando para alguém nessa manhã que é muito duro consigo mesmo, que é muito exigente consigo mesmo, que chega a ser até cruel consigo mesmo. Eu queria fazer para você uma pergunta para você pensar agora. Se você tratasse as pessoas que erram com você da mesma maneira como você trata a você quando você erra, você seria amigo dessa pessoa? Iria querer ter essa pessoa do seu lado? Você queria? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja mais misericordioso com você. Seja mais complacente com você. Deixa eu colocar uma palavrinha aqui. Complacente não significa passar a mão na sua cabeça e dizendo: "Ah, eu sou assim mesmo". Não, não é isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você fosse uma mãe que acabou de ter um bebê e agora, 6 meses depois, passou a sua licença maternidade, você tem que voltar para o emprego, você tem que voltar para o seu trabalho. E aí você tem que deixar o seu bebê com a babá ou deixar o bebê numa creche. E aí você começa a se sentir culpada. Nossa, puxa vida, eu sou uma péssima mãe. Eu estou abandonando meu filho, eu estou abandonando minha filha. Sabe o que é ser misericordioso, complacente nesse sentido de misericórdia para com você? É o seguinte: é verdade, você está deixando o seu filho, você está deixando a sua filha, mas eu faço uma pergunta: se você está se sentindo mal, não é porque família é importante para você? Então, ao invés de você se massacrar, se martirizar por certas coisas, por uma coisa como essa, talvez se você pensasse assim: puxa vida, se eu estou tendo esse sentimento, é porque eu sou uma boa mãe, é porque eu estou preocupada, é porque família é importante para mim. Isso acalmaria o seu coração. Às vezes nós somos duros demais conosco, duros demais. E aqui é um ponto importante. Tenha misericórdia de você. Não é no sentido de poupar os seus pecados. Leva os seus pecados a Cristo. Mas os seus erros humanos. E aqui a gente tem que separar. Erro humano é uma coisa, erro de caráter é outra. Erros de caráter a gente leva para Jesus e pede perdão, e busca misericórdia, e busca transformação. Erros humanos, pegue esses erros como aula. O que você aprendeu com eles? O que que você aprendeu? Olha o que Jesus falou para a pecadora. Ele não ficou ali discutindo com ela. Por que você fez isso? Você não deveria ter se envolvido nisso. Você é muito fraca. Ele falou: sabe uma coisa? Você está perdoado. Vai embora, não faz mais. Esquece o passado. Olha o que que Paulo fala. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para onde? Para frente. Ele não volta. Paulo está dizendo: a misericórdia para mim se renovou. E eu vou renovar essa misericórdia para todos. É isso que você tem que aprender. É por isso que não faz nenhum sentido um miserável
como eu, que precisa de perdão, reter amor, reter bondade, reter mansidão para os miseráveis que a gente encontra pela vida. Então, com isso, com essas palavras, eu encerro a live de hoje, essa aula de hoje. E próxima aula, que é o próximo sábado, aí já estaremos, se Deus quiser, no Brasil. Nós vamos continuar falando sobre esse ritual do santuário. E aí, gostaram da aula de hoje? Vou deixar o celular aberto. Vamos lá? Deixa eu deixar aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui. Eu achei estranho. Não que eu exija isso ou peça isso, né? Mas eu achei estranho. Sábado passado, eu abri o WhatsApp para vocês comentarem, porque eu acho que é importante, é importante comentar isso, porque para a gente saber como é que está indo, se tem que mudar alguma coisa, direcionar alguma coisa, é importante saber que impacto essa mensagem tem causado na sua vida. Isso é importante para mim, esse feedback aqui. Né? Lá no vídeo, quando vocês assistem, é importante vocês fazerem um comentário embaixo no vídeo, porque outras pessoas vão ler aquilo e falar: opa, esse parece ser interessante. Isso desperta nas pessoas a vontade de assistir a palestra, assistir a live. Então, está aberto aqui para você enviar mensagem e você possa. Eu sempre deixo um tempinho, depois eu fecho novamente. Então, você pode comentar o que você achou, qual foi o impacto que essa aula causou na sua vida hoje. Tá bom? Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, muito obrigado por essa aula que tivemos aqui hoje, pela oportunidade de aprendermos sobre tua palavra. Que neste sábado todos nós sejamos abençoados ricamente e que o Senhor continue conosco. O teu Espírito esteja conosco, continua nos impressionando pelas mensagens que aqui ouvimos. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que apareceu, que veio aqui assistir essa aula ao vivo hoje. E que suas vidas possam ser ricamente tocadas e abençoadas pelo teu Santo Espírito. Continue sendo o nosso intercessor, Senhor. Cremos nisso, acreditamos nisso. Perdoa-nos, Senhor, onde nós falhamos contra ti e muda, transforma o nosso coração e que a tua misericórdia possa se renovar para nós e que essa misericórdia se renove a outros através de nós também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um grande abraço a todos. Daqui a pouco eu já publico lá no canal. É de graça. Divulguem. Fiquem com Deus. Amém.